Joaquim Fênix conseguiu mais uma vez. Fez um trabalho espetacular no filme Napoleão, nos cinemas. Mas afinal, você conhece Napoleão Bonaparte? Já ouviu falar do grande conquistador francês? Vem comigo que eu vou te contar. A vida de Napoleão. Napoleão Bonaparte foi uma das principais figuras da história humana e atuou entre o fim do século XVIII e o início do século XIX. A trajetória mudou os rumos do mundo mental e hoje conheceremos a sua história por meio de que ele, em 1769, em Arracácio, uma cidade de Córcega, tá? Quase uma Córcega francesa, era filho de um casal de aristocratas italianos, súditos da monarquia absolutista francesa, com a maior parte dos jovens aristocratas europeus do século XVIII. Napoleão, após completar os seus estudos básicos, optou pela carreira militar, se inscrevendo na Escola Militar de Paris, onde estudou estratégias de guerra e especializou-se em artilharia. Quando estourou a Revolução Francesa, lá em meados de 1789, Napoleão já estava em Córcega, envolvido nos conflitos entre republicanos, revolucionários e monarquistas, até 1792, quando se posicionou explicitamente a favor da convenção instalada pelos jacobinos, que era a ala mais radical dos revolucionários franceses, ficando caracterizado pelo chamado terror revolucionário. Em sua campanha militar na Itália, Napoleão, apesar de muito jovem, conseguiu tornar-se um dos mais destacados oficiais do exército francês. Entretanto, quando a fase do terror jacobino chegou ao fim em 1794, Napoleão, por estar associado a essa facção, foi preso. E a sua prisão, no entanto, não demorou muito tempo, já que os responsáveis pelo fim da convenção necessitavam do conhecimento militar de Napoleão para as campanhas militares a serem travadas no norte da África, em especial no Egito. Em 1798, o Napoleão se dirigiu com suas tropas para o Egito, onde a França combatia a aliança entre o Império Turco-Otomano, a Grã-Bretanha e os Mamelucos. A famosa Batalha das Pirâmides, que é citada lá no primeiro parágrafo do texto, de um dos textos da origem dele, tá? Na campanha do Egito, Napoleão notabilizou-se por capturar a cidade de Alexandria e por ter estimulado diversos estudos sobre a antiguidade egípcia, levando muitos antiquários da França para documentar o que era encontrado. É notória entre esses achados a pedra de Roseta, um bloco de pedra com inscrições em grego, hieroglifo e demótico, que serviria para a decifração da escrita egípcia nos anos depois. Já em 1799, começou uma nova fase na Revolução da França, o consulado. Essa fase resultaria no golpe político arquitetado por membros da alta burguesia, alguns nobres e membros do exército que, junto a Napoleão, buscavam um governo forte, mais centralizado. O dia do golpe foi nomeado pelos estudiosos como o 18 Brumário, ou Brumário era um dos meses do ano. Após a alteração do calendário durante a Revolução Francesa, passou-se a corresponder no período de 22 de setembro a 31 de dezembro. É esse golpe que é considerado como o início da era napoleônica, onde no consulado o poder político estava dividido em 3 fases. Ou ficar melhor se você entender dessa forma: líderes. Napoleão,
que ainda havia Roger Dux e Emmanuel Sears. Essa estrutura durou até o ano de 1804, quando, por meio de um plebiscito, Napoleão conseguiu tornar-se o imperador. E a fase do Império caracterizou-se pelas intensas guerras travadas em todo o continente europeu. Guerras essas que eram encaradas por Napoleão e pelos seus seguidores como libertadoras. Haja vista que seu alvo principal não eram os estados especificamente, mas um modelo de sustentação política que permeava a maioria deles, à época, o absolutismo monárquico. Outra característica do Império Napoleônico foram as profundas reformas sociais e políticas implementadas na França, como aquelas associadas ao Código Civil Napoleônico, que vão tratar dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito de propriedade e vários outros que constituiriam as constituições democráticas das nações ocidentais a partir do século XIX. Como imperador, Napoleão colecionaria inimigos poderosos. Os reinos da Áustria, Prússia e Rússia estavam entre os principais, que já haja vista que eles eram todos mais voltados para uma Europa mais absolutista. Além desses reinos, a Inglaterra, que já era inimiga histórica da França, também se tornou um dos principais entraves para o projeto de dominação imperialista de Napoleão. Foi contra os ingleses que Napoleão decretou o bloqueio continental, isto é, uma série de sanções econômicas que os países subordinados ao Império Francês deveriam aplicar à Inglaterra. Essas sanções constituíam uma estratégia para enfraquecer o poder britânico por outra via que não fosse militar, já que, sendo uma ilha e possuindo uma marinha mais poderosa que a francesa, a Inglaterra tornaria-se o inimigo imbatível. O Império Napoleônico foi começar a enfrentar vários problemas lá a partir do século XIX, em 1812, para ser exato. Hoje, Napoleão, a essa altura, tinha duas grandes frentes de batalha no continente europeu. Uma a oeste, na Península Ibérica, contra os espanhóis, e outra a leste, contra os austríacos, prussianos e os principados alemães. A Rússia, até então estava seguindo as sanções do bloqueio continental, rompeu com a França e entrou na guerra contra Napoleão. A Guerra das Tropas Napoleônicas contra a Rússia, foi uma das mais fatídicas para o Império Francês. O inverno rigoroso aplacou os soldados de Napoleão. E a partir de então, Napoleão começou a perder sua força como imperador. A Rússia, Prússia e Áustria conseguiram invadir a França em 1815. Napoleão rendeu-se e foi exilado na ilha de Elba. Entretanto, pouco tempo depois, conseguiu articular sua fuga, reunir novamente seu exército e tomar de volta o poder para um período de 100 dias. E nesse curto período é que se teve fim com a famosa Batalha de Waterloo, na qual seu exército foi derrotado pela aliança entre ingleses, austríacos, russos e prussianos. Após essa derrota, Napoleão foi novamente exilado, mas dessa vez na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, bem longe do continente europeu, permanecendo lá sob custódia inglesa até o ano de 1820, quando faleceu. E aqui que é interessante. Por quê? A morte de Napoleão em Santa Helena, descrita assim por Karl von Steuben, em 5 de maio de 1821, com uma violenta tempestade à ilha. Napoleão teria morrido, segundo a opinião do médico, não de um câncer no estômago, e sim devido a uma úlcera sem os devidos tratamentos que comera seus órgãos vitais de forma brusca.
O fato que levaria ele a ser considerado invencido por muitos historiadores é que durante a derrota para o Reino Unido, ele aceitou ser prisioneiro, pois sabia que seus inimigos jamais o executariam, pois seus inimigos temiam torná-lo um Marte. Ou seja, Napoleão era tão temido que até matá-lo seria considerado um ato de burrice. Por isso, mantê-lo preso até a sua morte parecia ser mais vantajoso. Daí, muitos passaram a chamar que ele foi um imperador ou um conquistador que não foi vencido. Esse vídeo é bom para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!